promotor de justiça, doutor Marcos Cristiano, um amigo da casa, sempre muito solícito, sempre muito educado, sempre muito atencioso com o jornalismo da Rádio Cultura. Claro, nem sempre a gente consegue aquele 100% das informações, mas, claro, quando se trata de investigação, você começa a dar para um radialista contar para o investigado o que o promotor vai fazer, aí começa a coisa. Claro, o repórter quer saber. Eu sempre digo, vocês querem que não vá para o ar, não conte para repórter, não me chame, que aí não vai ter segredo. Mas, doutor Marcos, obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Rádio Cultura mais uma vez. Bom dia a todos, eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui mais uma vez nessa casa, estar mais uma vez aqui nesse bate-papo gostoso com vocês e com quem nos ouve. E o senhor... Me permite só colocar, eu conversei agora de manhã com o doutor Marcelo Brito Almeida, ele mandou um abraço sabendo que o senhor estaria aqui conosco no programa e disse que vocês são parceiros de jogar tênis, quem ganha de quem? É difícil, viu? Grande amigo, um grande abraço para ele, dá grandes duelos. É o diretor jurídico da CIF. Doutor Marcos, o senhor sabe, sou testemunho, inclusive, da sua lisura, do seu senso de justiça enquanto promotor de justiça e o trabalho que o senhor faz do seu ofício de promotor de justiça, o grande fiscal da lei, né, enquanto instituição, e o trabalho que o senhor fez aqui por Foz do Iguaçu. Mas o senhor está sendo guindado a ocupar um cargo e de relevância grande em Brasília, a pedido do Procurador-Geral da República, doutor Aras, né, que pode ser reconduzido ao cargo, pelo menos inclusive, o indicado extraoficialmente, não sei se já oficialmente, mas extraoficialmente pelo presidente da República já é indicado ao cargo, falta ser sabatinado no Senado da República, imagino eu que possa ter votos contrários, mas vai, claro, vencer e para conduzir o cargo por mais 2 anos. E o senhor está indo para Brasília, então? Sim, eu recebi esse convite para auxiliar o doutor Aras, auxiliar o Procurador-Geral da República nos casos criminais de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a minha assessoria, minha ajuda, meu apoio à Procuradoria-Geral da República se dará nos processos, nos casos criminais que envolvam o presidente da República, ministros de Estado, deputados federais e senadores. Em princípio, sem prejuízo das minhas funções, junto à 6ª Promotoria de Foz do Iguaçu. Mas, durante a tramitação desse procedimento, junto à Procuradoria-Geral de Justiça em Curitiba, o corregedor, o Procurador-Geral de Justiça entenderam por bem que cessassem minhas atribuições junto ao GEPátria. Então, desde a semana passada, eu não cumulo mais a 6ª Promotoria com a Promotoria Regional. Hoje, eu respondo somente pela 6ª Promotoria de Justiça. Quem responde pela Promotoria Regional é o Dr. Tiago, em cumulação com o GAECO. E essa semana, mais tardar semana que vem, segundo informações do chefe de gabinete do Dr. Aras, deve sair minha nomeação. Agora, 11h41. Nélio. Sem prejuízo das minhas funções, significa que o senhor continuará à frente de algumas investigações, alguns procedimentos que estão em andamento? Sim, os procedimentos relativos a Foz do Iguaçu e Santa Terezinha do Itaipu continuam comigo. Os casos de sonegação fiscal também e a curadoria das fundações. Dentre esses casos, posso lembrar de plano aqui, o Luz Oculta, né? A Luz Oculta continua, a Operação Luz Oculta continua, ela foi finalizada somente em Santa Terezinha de Itaipu e em Foz do Iguaçu ela continua. Eu devo cumular essas funções pelo menos até outubro, depois só Deus sabe. Só relembrando, a conclusão em Santa Terezinha de Itaipu definiu o que, apurou o que, e em Foz do Iguaçu, em que etapa estamos, o que é que vem pela frente, o que está sendo apurado, que prazos? Em Santa Terezinha de Itaipu, foi desvendada, no entender do Ministério Público, parte da organização criminosa, né? Eles estão denunciados por organização criminosa, por fraudes à licitação, também a ação civil pública. Foram feitas aquelas prisões no início do ano, ainda aquelas pessoas hoje usam tornozeleiras, estão monitoradas pela Justiça. Em Foz do Iguaçu, foi feito um pedido de cooperação internacional com a República Popular da China, a gente precisava de alguns dados, e nós estamos perseguindo o dinheiro.
É isso que eu posso dizer. Nós estamos com várias quebras de sigilo bancário e fiscal, mais de 70 pessoas, entre pessoas físicas e jurídicas, estão sendo investigadas por movimentarem mais de 100 milhões em dinheiro público. E o que a China tem com isso? Há uma suspeita de que o material entregue aqui sejam lâmpadas chinesas falsificadas. 11h46, Dante. Tá certo. Quanto ao transporte coletivo, o senhor continuará cuidando? Sim, transporte coletivo também. Há uma ação já, né, com relação, se minha memória não me trai, aquelas prorrogações que foram feitas em 2008. Houve condenação pelo Tribunal de Justiça, onde as empresas foram proibidas de contratar com o poder público. Eles recorreram ao STJ. Houve uma decisão, salvo engano, em maio, mantendo a proibição de contratação com o poder público. E eles entraram com agravo. Esse agravo está na mão do ministro para julgamento. O que eu quero dizer? Transitando em julgado, as empresas e as pessoas físicas que compõem a direção, a sociedade Consórcio Sorriso e suas empresas não poderão contratar mais com o poder público. Além disso, há um TAC, né, com a prefeitura. Salvo engano, esse TAC vence nessa próxima sexta-feira e eu mandarei um ofício para o prefeito, né, questionando e querendo saber o que foi feito durante esse período do TAC, que lhe foi dado para cumprir as cláusulas do TAC. Ficando proibido que eles possam contratar com o poder público, esse atual contrato, ele então pode ser anulado? Do dia para a noite. Sem prejuízo para o município? Difícil, né? Prejuízo eu digo no sentido de pagamento de multa, né? Não, porque vai ser, se esse agravo do consórcio não for provido, não há, o município não deu causa a isso, né? Ele será rescindido por ordem judicial, por ordem do Superior Tribunal de Justiça. Mas ainda nessa direção, porque o que está sendo tratado é um acordo de rompimento amigável do contrato, mas ao mesmo tempo o mesmo grupo continuaria fazendo atendimento por serviço daí contratado. A prefeitura contrataria por quilômetro rodado pelo menos por 6 meses, renováveis de novo. Nessa situação que está sendo levantada, isso seria não permitido, seria proibido, então. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui, peço perdão, mas essa amizade vai até a ordem judicial, né? Vindo uma ordem judicial, acaba essa amizade. Às vezes que manda essa amizade. Então... Porque supondo que venha a ocorrer isso, doutor Marcos, não estaria alterando totalmente o objeto da licitação, a forma como, ainda que o serviço prestado seria esse, mas a forma da contratação não seria totalmente alterado e de forma até ilegal? Eu prefiro não me manifestar porque, nesse momento, esse acordo que está sendo entabulado ainda não foi. Em sendo, provavelmente eu terei que me manifestar sobre ele formalmente, né? E a minha manifestação formal, ela será muito mais aprofundada do que um bate-papo aqui, né, sobre legalidade. Claro. Eu tenho receio de dizer para vocês, não, isso é legal. E ali na frente eu me deparo com algumas cláusulas e entro com uma ação, vai ficar bem contraditório. Ou ao contrário, eu digo, não, isso é ilegal. E ali na frente vem esse acordo entabulado e eu concordo com ele. Então eu prefiro me abster de falar alguma coisa com base em ouvir dizer, e quando eu tiver que fazer uma análise formal, eu a farei, e se necessário proporei ações ou arquivarei o feito, né, como sempre fiz, de forma limpa, transparente e célere. Analisado o agravo que foi interposto pelos perdedores da ação que o senhor propôs, né, em todas as instâncias, restaria ainda o Supremo? Não, o prazo já foi. O prazo já foi. Salvo engano, não tem, eu não me lembro, né? São muitos processos, não? Certo. Se não me engano, eles entraram só com recurso especial, não entraram com recurso extraordinário. Se minha memória não me trai, tá? Para dar uma resposta certa, eu teria que ver os autos. Porque os pedidos do senhor naquela ação, já dito pelo senhor aqui no estúdio da Rádio Cultura em ocasiões pretéritas, vamos dizer assim, o senhor pede, inclusive, a constrição de bens e a devolução ao patrimônio público. Não, essa é outra ação.
Ah, essa é a outra Essa é outra ação. Essa é outra ação. Tá? Essa ação que eu disse que está no STJ, ela é com relação àquelas prorrogações. Eu ainda não residi em Foz, eu mudei para Foz, fui promovido para cá em 2011. Salvo engano, vocês podem melhorar a informação. Em 2008, o contrato foi feito em 96, salvo engano, pelo DAIJó, por 12 anos. Entendi. Findos esses 12 anos, o então prefeito Paulo prorrogou por mais 6 meses e depois por mais 6 meses. Eu não me lembro quantas de 6 meses foram. E essa ação que está no STJ questiona a legalidade destas prorrogações. Tá? Essa ação, onde há uma disponibilidade de bens cujos valores originários eram de 11 milhões, última vez que eu atualizei passavam de 40 milhões, ela diz respeito a vícios de consentimento no negócio jurídico entabulado no atual contrato. Eu sustento, Ministério Público, né? Quero deixar bem claro aqui que eu falo em nome da 6ª Promotoria, em nome do Ministério Público, na parte afeta a proteção ao patrimônio público civil e criminal. Então, o Ministério Público sustenta que esse contrato é ilegal e que houve fraude e enriquecimento ilícito. Doutor Marcos, nós não precisamos fazer pesquisa e a gente tem a manifestação aqui do ouvinte. Deixa eu fazer um enredozinho aqui. Ninguém gosta do transporte coletivo em Foz do Iguaçu. O usuário, sobremaneira, o usuário não gosta do transporte coletivo de Foz do Iguaçu. E não gosta só do ônibus, não gosta do ponto, não gosta do itinerário, não gosta do horário, não gosta da frequência, enfim, os demais terminais de ônibus que tinha para serem construídos não foram construídos. Há cerca de 30 dias, 40 dias, um período de 6 meses aproximadamente, se discutia quando queria abrir o banheiro para as pessoas ali fazer. Ou seja, nós estávamos discutindo aqui jornalisticamente o horário de que alguém pudesse fazer xixi num espaço público. Essa era a grande discussão. Mas nós já tivemos aqui, inclusive, conversas junto com os empresários, o poder público, os representantes dos trabalhadores na categoria. Já ouvimos inúmeras as vezes o Ministério Público e tal. Ninguém está contente com isso. Ninguém está contente. Eu só não entendo, e aí eu gostaria que o senhor pudesse lançar luz aqui na nossa conversa, por que vai adiante e sempre aos trancos e barrancos com intervenções uma intervenção que foi para pagar as contas, a outra intervenção que foi para o poder público correr, foi um fiasco bem grande aquilo, né? Mas se insiste em fazer a coisa. O papel do Ministério Público nesse conflito, vamos chamar assim, é bem complicado. Por quê? Uma intervenção com pedidos judiciais, com pedidos liminares, pode fazer cessar o transporte coletivo do dia para a noite. Ainda que o magistrado fixe o prazo de 90 dias, 120, 6 meses para uma nova licitação, nem eu, nem o magistrado que decidi isso, nenhum de nós dois é especialista nesse assunto. A gente não sabe se 6 meses ou 2 meses é o prazo certo para que seja feito, o prazo ideal para que seja feito um estudo sério, adequado, né, para que um novo contrato atenda os anseios da população. Pensando nisso, é que eu convidei o atual prefeito e lhe propus a assinatura desse TAC, lhe dando 6 meses para que fosse feito esse estudo e fosse administrativamente analisadas as provas sigilosas que eu lhe entreguei. As provas nas quais eu tenho certeza que apontam a fraude nesse contrato e a nulidade desse contrato. Esse prazo vai vencer agora, essa semana. Eu imagino que ele vá cumprir esse TAC, até porque após esse prazo é prevista uma multa diária. Se a decisão dele não me convencer, e toda decisão administrativa, eu não posso influenciá-lo se ele vai decidir A ou B, mas por força constitucional toda decisão administrativa tem que ser fundamentada. Ele tem que dizer, revogo por isso, ou não revogo por isso. Se a decisão dele não me convencer, eu vou propor essa ação pedindo o reconhecimento liminar da nulidade e a obrigação
do município em fazer nova licitação. Eu sei que isso pode trazer muito transtorno à população de Foz, mas para mim chegou no limite. Eu dei esse prazo foi prorrogado em virtude da pandemia. Tentei que, de acordo com as minhas possibilidades, que isso fosse resolvido com menos prejuízo, não do dia para a noite, não com ordem judicial, não a fórceps. E aí vocês podem me perguntar, mas e se o juiz não der a liminar? Paciência, minha parte foi feita, né? Eu não sou o dono da verdade, talvez eu esteja errado. Nesse momento eu não acredito nisso, mas eu vou fazer minha parte. Isso posso lhes garantir. Esse TAC, esse termo de ajustamento de conduta, em síntese, só reprisa o que é que ele exige? Em síntese, ele diz o seguinte, que o Ministério Público entrega provas sigilosas ao prefeito, mediante o recebimento formal, né? E ele, para que ele analise aquelas provas e diga administrativamente se entende que aquele contrato é nulo ou não. Por vícios de origem e enriquecimento ilícito de quem o fez em 2010? Exatamente. Em 2008? 10. Desculpa. Ele diz também que nesse período deve ser feito um estudo, né, para que, caso ele entenda por bem revogar essa licitação, revogar esse contrato, já tenha em mãos parâmetros para uma nova licitação. Doutor Marcos, não querendo fazer conversa de bar, mas isso aqui é um bate-papo, um contraponto, vamos voltar com a ida do senhor para Brasília. Tá? Se jeito regula, não sei se o Nélio concorda comigo e o Dante também, o senhor vai ter que dizer se o senhor vai ficar bem em Brasília, o senhor vai ter que ficar bem em Foz do Iguaçu. Nenhuma dúvida. Eu até anotei aqui, as malas devem estar prontas para Brasília. Então, sem prejuízo nas minhas atividades, na capacidade do senhor eu acredito. Né, no seu tino e tal. Obrigado. Mas o senhor não vai para lá para brincadeira. Né? E eu tenho comigo que tem muito serviço a ser feito lá também. Mas para o ouvinte da Rádio Cultura entender melhor, o que seria a função do senhor em Brasília junto à Procuradoria-Geral da República? Auxiliar o atual Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, nos processos criminais de competência originária junto ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, processos criminais, investigações criminais, que tenham por alvo o presidente da República, ministros de Estado, deputados federais e senadores da República. Doutor, não tem... Agora, assim, mais academicamente, até para quem gosta do direito, os alunos de direito que ouvem também esse programa, o Supremo não se mete, não tem muita função, o Supremo Tribunal, né? E daí o senhor pede um inquérito, abre um inquérito, uma representação e tal, não tem muita atribuição e não sai muito largo, vamos dizer assim, muito à distância daquele propósito maior de analisar a constitucionalidade dos atos? Eu não sei, muito ou pouco, é algo bem subjetivo, né? As atribuições do Supremo estão na Constituição. Sim. Né? Então, meu papel é cumprir a Constituição. Então, não tenho um juízo formado a esse respeito, sabe? Se o senhor me perguntar se as minhas atribuições na 6ª Promotoria, junto com a Promotoria Regional, eram muitas ou eram poucas, eu vou dizer, não sei, só sei que eram assim. O Procurador-Geral determinou que assim o fossem e eu assumi essas promotorias e eu fiz. Então, acho que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal vem por força constitucional, né, e deve ser cumprida. Nesse momento assim que não tem politização, que está tudo em paz entre os 3 poderes e dizem que cada um respeita o seu pedaço, e obviamente já sabendo da tua nomeação para ir para lá, cheirando tudo aquilo que é o clima que está por lá, deve estar indo com a mala bem tranquila assim, para passar um tempo de férias lá em Brasília, né? Eu acho que a minha parte ali não será mais complicada. A mais complicada, com certeza, é do chefe, né? O doutor Aras ali, que... sempre fica, né? Que clima, hein? Que clima que a gente vive. Que clima. Nós estamos vivendo um clima muito, muito ruim,
muito ruim, né? Porque as instituições, né, quando começa a se degladiar entre si, não é bom. Não é bom. Discordar vai ter discórdia, entendeu? O judiciário é tido sempre como alguém que se mete na vida dos outros dois poderes, porque eles não podem, em tese, fazer. Mas tem o Ministério Público, né? Tem o Ministério Público que faz a função do grande fiscal nesse meio aí, né? Eu acho que essa questão de se meter ou não nos outros poderes, isso tem que ser visto com bastante parcimônia, né? É natural nesse sistema de freios e contrapesos que o judiciário dite algumas regras, até porque as regras que são ditas pelo judiciário são criadas pelo legislativo e sancionadas pelo executivo. Pois é, mas o próprio orçamento do judiciário é aprovado pelo legislativo, né? Os ministros que estão lá são escolhidos, são indicados pelo presidente, sabatinados pelo legislativo. Então, é complicado. Depois, toda e qualquer decisão que desagrade, isso se mete na independência dos poderes e tal. É natural, faz parte da democracia, que haja essa certa intromissão, esses freios e contrapesos mesmo. Sim, ninguém é absoluto. sim. Nenhum poder, nenhuma autoridade absoluta está acima de investigações e de suspeitas, né? É que, na verdade, também nós, enquanto você falou assim da politização, né, enquanto eleitores e tal, enquanto seres políticos, quando a decisão interessa, entendeu? Ainda bem que tem o Supremo Tribunal Federal para ver essa situação. E quando não me interessa, é o que mais atrapalha, né? O papel do Poder Judiciário, ele é complicado, porque se o juiz ou o Supremo julgam procedentes determinada ação, eles desagradam 50%. Sim. O réu não vai gostar. Se eles julgam improcedente, eles desagradam 50% dos envolvidos, porque o autor não vai gostar. Se eles julgam parcialmente procedente, eles desagradam 100%. Então, eles desagradam os dois. Eu tinha mais para receber e eu tinha menos para pagar. E, infelizmente, o que eu vejo nesses anos é que boa parte da população tem por certo e justo aquilo que lhe favorece, e errado e injusto aquilo que lhe prejudica. Enquanto nós não melhorarmos esse nosso senso de justiça coletivo, nós sempre vamos achar um vilão. Sempre é o juiz que me persegue, o promotor que não gosta de mim, fulano está fazendo para aparecer. Por quê? Nosso conceito de certo e justo é o que me favorece. Isso é muito pobre, isso é muito individualista. Certo. Isso é meio coisa de torcedor, né? Bem isso. 12 horas e 3 minutos. Doutor Marcos, olha, eu fico muito, muito agradecido. O senhor, sem prejuízo das suas funções, o senhor volta aqui várias vezes, porque nós vamos, né, convidar o promotor de justiça da comarca de Foz do Iguaçu, dos promotores. Acho que tem que ser antes de outubro, porque depois vai ser difícil. Agora, com esse cartaz que ele está criando, aí, Nélio, nós temos que pegar os nossos correspondentes de Brasília, entendeu? Para poder conversar com o doutor Marcos. Mas agradeço sempre a sua atenção e a sua simpatia. Obrigado por estar aqui, doutor. E sucesso, né? Capacidade não lhe falta. Muito obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite e obrigado pela harmoniosa convivência aí durante todos esses anos. E espero que continue sempre assim. Obrigado a vocês, obrigado ao pessoal de Foz do Iguaçu, a toda a população. 12 horas e 4 minutos, assim nós conversamos com o doutor Marcos.